a gente já teve aí alguns encontros, né? Esse é o nosso quarto encontro e é a nossa terceira aula. Então, conforme eu falei para vocês, né, a gente não dá para a gente ser profissional da área de saúde sem adotar ali as medidas de biossegurança. E não dá para a gente ser também profissional da área de saúde sem entender de bioestatística. Então, são duas disciplinas que elas são disciplinas básicas para qualquer curso da área de saúde. E aí, só recapitulando aqui, a biossegurança, a gente viu o conceito ali naquela nossa aula inicial, mas a biossegurança ela tem como objetivo fazer o quê? Assegurar a nossa vida. Então, a gente vai, através ali de algumas medidas, de alguns métodos, nos prevenirmos de algumas situações que nós estamos expostos a alguns tipos de risco. E esses riscos, a gente vem falando aí desde a primeira aula, quais são esses riscos que estão presentes aí, principalmente na área da saúde. E quais são os locais que a gente pode encontrar esses riscos? Nos hospitais, nos laboratórios, nas universidades, nas UBS, nos hemocentros, nas indústrias. Então, qualquer um desses ambientes, que são os ambientes onde nós realizamos as nossas atividades ocupacionais, eles vão oferecer riscos para a nossa saúde. E aí a biossegurança nos oferece as medidas para a gente minimizar ou para a gente eliminar esses riscos. E aí nós falamos também a respeito, citamos ali desde a primeira aula, a NR32, que é uma norma regulamentadora, né? Esse manual ali consta várias orientações para a gente e ele fala ali em relação à importância da gente conhecer os riscos, quais são os tipos de riscos, onde esses riscos eles são maiores e também nos alerta quanto à construção ali de um mapeamento desses riscos para a gente poder impedir aí que algum acidente aconteça conosco. Então, quando a gente falou ali da NR32, eu comentei com vocês na aula passada, comentei não, a aula inteira foi sobre isso, né? Sobre os riscos biológicos. E aí a gente viu a classificação dos riscos biológicos de acordo com o que é estabelecido pela OMS. Então, tem uma classificação de risco que vai de 1 a 4, e conforme essa escala ela vai aumentando, esse risco também ele vai sendo maior. E aí, olha só, quando a gente fala do profissional da área de saúde, a gente sabe que ele é um tipo de profissional que ele está exposto diariamente a vários tipos de riscos, mas por ser justamente aí relacionado à área da saúde, geralmente a gente associa primeiro a quê? Aos riscos biológicos. Só que quando a gente estuda a NR32, a gente vê que a NR32 ela abrange as seguintes situações de exposição a riscos para a saúde profissional. Então, existem outros tipos de riscos além dos riscos biológicos. Então, existem os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos ergonômicos. E até o momento, a gente abordou aí apenas os riscos biológicos. Então, quando a gente fala da área da saúde, geralmente a gente pensa, né, que o maior risco, o maior problema vai ser justamente, ou na verdade, o risco biológico vai ser um dos que mais ali está presente diariamente, nos ameaçando, mas os acidentes e as consequências que podem ser geradas aí ao longo da nossa vida, elas não vão surgir apenas por conta da exposição aos riscos biológicos. Mas quando a gente fala ali da saúde, a gente associa aos riscos biológicos por quê? Por conta do ambiente. O ambiente hospitalar, ele é um ambiente onde a gente encontra pessoas enfermas. Então, quando a gente pensa em doença, geralmente a gente associa logo ao quê? A gente associa aos agentes infecciosos, como os fungos, as bactérias, os vírus, os protozoários. E aí, como a gente viu na aula passada, esses riscos eles estão presentes aonde? Eles estão presentes nas amostras biológicas. Então, qualquer manipulação, por mais simples que seja, de um objeto ali dentro do seu ambiente ocupacional
que esse ambiente, esse objeto, ele possa estar contaminado, até porque ele está exposto ali no ambiente, o que é que pode ocasionar? Pode ocasionar, sim, um acidente. Então, às vezes, você pode acabar se infectando, se contaminando, levando ali as suas mãos até os olhos, até a boca, diretamente até uma porta de entrada, aonde esse agente infeccioso ele vai penetrar e lá ele vai se instalar, ocasionando ali algum tipo de doença. Só que o ambiente hospitalar, conforme eu estou falando aí para vocês, ele tem outros riscos, que é justamente todos esses aí. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar aí a respeito especificamente dos riscos físicos, tá bom? Então, lembrando aquilo que eu falei para vocês na aula passada também, é importante a gente conhecer o ambiente ocupacional. É preciso a gente conhecer quais são os tipos de riscos que esse ambiente que a gente está trabalhando, eles nos oferece. E também a gente precisa saber quais são as medidas eficazes que a gente pode adotar para a gente realizar qualquer tipo de procedimento. Então, a gente precisa saber se nesse local existe um manual de biossegurança, se existe um manual de operações. Por quê? Porque nesse manual que vai estar lá as orientações, vão estar descritas todas as medidas que a gente precisa adotar, tanto para evitar o acidente, quanto para quando esse acidente vier a ocorrer. A gente precisa saber para onde a gente deve ir, quem a gente deve acionar, e aí recapitula quase tudo que a gente falou na aula passada, né? O ambiente tem que estar sinalizado, por mais inofensivo, por mais bobo ali que possa parecer o seu acidente, mas eu não vou nem precisar ser afastado. Lembre-se que vocês precisam comunicar o profissional ali responsável pelo setor, precisa comunicar o departamento pessoal, precisa seguir todo o protocolo, ainda que você olhe para o acidente e pense assim, não, mas isso aí não vai dar em nada. Precisa seguir o protocolo, tá bom, gente? Porque conforme eu vou mostrar aqui para vocês, relacionado aos riscos físicos, existem, e assim como nos riscos biológicos, tá? Existem algumas sequelas que elas não vão aparecer de imediato, elas vão aparecer ali a um curto, médio e longo prazo. Então, é justamente o que tem aí que nos deixar no estado de alerta, porque a gente hoje passa por uma determinada situação achando que nada vai acontecer, que dali deu tudo certo, e aí mais lá adiante você acaba sendo surpreendido. Então, é necessário que às vezes vai ser, dependendo do acidente que você sofreu, você vai precisar passar ali por alguns procedimentos, tomar algumas medicações que vão justamente evitar que você tenha problemas mais adiante, que você sofra ali com algum tipo de doença no futuro. E aí uma coisa que eu falei para vocês é que o ambiente ele tem que estar sinalizado com a classificação do risco. Só que nem sempre esse ambiente ele vai estar sinalizado. Então, qual é a sugestão que foi dada? Que vocês sempre considerem a maior classificação de risco, tá bom? Então, lembrando que eu citei também ali algumas medidas, que são as medidas de contenção em relação aos riscos. Dentre essas medidas, é indispensável o uso de EPIs, tá bom? O uso de equipamentos de proteção individual. E lembrando que esses equipamentos, eles precisam estar de acordo com a necessidade de cada procedimento. Então, às vezes, você pensa assim, eu só preciso do meu jaleco. Opa, pera lá, o que você pretende fazer? Qual é o procedimento que você vai realizar? E tudo isso você vai conseguir aprender como? Através de treinamento, capacitação que é dada pelo contratante, mas eu, enquanto contratado, também devo correr atrás. Por quê? Porque a minha segurança é a segurança do meu paciente, é a segurança do ambiente, é a segurança coletiva, porque biossegurança é responsabilidade compartilhada, não é responsabilidade só minha, nem de quem me contratou. E aí, olha só, como eu falei para vocês, na aula passada a gente falou aí a respeito principalmente aí dos riscos biológicos, e aí hoje a gente aborda os riscos físicos. Então, quem são os riscos físicos? Quem são esses riscos que nos expõem aí diariamente? Claro que aqui eu coloquei
todos, tá bom? Mas isso não significa que na sua atividade ocupacional você está exposto a todos. Vai depender da atividade que você vai estar realizando. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, precisa conhecer o ambiente ocupacional para poder saber se esses riscos eles estão presentes, quais estão presentes, qual é a classificação dentro de cada um deles aí, a classificação de risco de cada um, tá bom? Então, precisa conhecer o ambiente, preciso adotar as medidas para poder evitar aí as consequências que esses riscos nos oferecem. Então, quem são os riscos físicos? Consideram-se agente de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos, vibrações, radiações, temperaturas extremas, pressões anormais e umidade. E aí a gente já começa falando a respeito do primeiro tipo de risco, que são os ruídos, tá bom? Então, dependendo da atividade que você está desempenhando, você deve estar alerta ali se esse ambiente ele está te expondo a esse tipo de risco. Então, o que a gente observa? Quais são o que pode me oferecer esse tipo de risco? No caso, existem algumas máquinas e alguns equipamentos que eles vão produzir algum tipo de som, que são justamente aí o que a gente vai chamar de ruídos. E aí, o que acontece? Em algumas vezes, esses ruídos eles podem atingir níveis excessivos, eles podem ficar ali um barulho um pouco assim alto, ou muito alto, ou ele pode se apresentar até de uma forma baixa, só que constante. Então, esse tipo de situação, a curto, médio ou longo prazo, pode causar alguns danos sérios, sim, para a nossa saúde. Não precisa necessariamente ser um ruído muito alto, basta ele ser constante. Então, no caso ali, a pessoa ela vai estar desenvolvendo a atividade, só que para que esse ruído, que é alto ou é constante, ele traga ali algum tipo de consequência, traga alguma sequela para essa pessoa, vai depender aí de alguns fatores. Então, depende do quê? Depende do tempo de exposição, ou seja, o tempo que essa pessoa fica exposta ali realizando essa atividade. Depende do nível sonoro, se está baixo, se está alto. E também depende da sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoa que tem a audição muito mais apurada. Então, provavelmente, qualquer ruído, por menor que seja, essa pessoa ela vai estar ali mais vulnerável. Então, sabe aqueles... Isso é considerado um tipo de ruído, né? Então, existem algumas máquinas que você fica ali trabalhando e ela passa o dia inteiro fazendo esse tipo de ruído. Então, se você ficar muito tempo exposto, pode trazer algumas alterações, pode causar alguns danos para a sua saúde. E aí, professora, ainda bem que eu já não escuto mesmo nada direito. Nesse caso, a sua situação ela pode se agravar ainda mais, tá bom? Então, conforme eu estou falando aqui para vocês, pode ocorrer a um curto prazo, a um médio prazo ou a longo prazo. E aí é importante atentar para o fato também de que quanto maior for o nível de ruído, quanto mais alto ele for, menos tempo a pessoa ela tem que ficar exposta. E aí existe uma escala para isso, tá bom? Existem alguns equipamentos que faz essa medição aí do som em decibéis. E aí vocês podem até estar pesquisando daqui a pouco uma tabela, porque nessa tabela mostra justamente ali a quantidade máxima de decibéis permitido dentro de alguns minutos ou horas, tá bom? E aí, dependendo do tempo de exposição, esse ruído ele pode agir aí diretamente sobre o sistema nervoso. E aqui eu coloquei para vocês quais são as consequências dos ruídos sobre o sistema nervoso: fadiga nervosa, alterações mentais, hipertensão, modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos, modificação do ritmo respiratório,
perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Então, tudo isso são consequências que os ruídos eles podem trazer aí sobre o sistema nervoso. E aí a pessoa, muitas das vezes, ela sente tudo isso e ela nem sabe o que pode estar ocasionando. Sem contar, gente, que o ruído ele vai atingir também o quê? Principalmente, diretamente, o quê? O aparelho auditivo. Então, essa consequência pode levar a uma perda temporária e pode levar também a uma perda definitiva da audição. E para a gente evitar ou diminuir aí os danos que são ocasionados por esses ruídos, existe aí a medida de proteção coletiva, que seria o enclausuramento da máquina produtora de ruído, o isolamento de ruído, a medida de proteção individual, que seria o uso de EPIs, aí nesse caso o uso de um protetor auricular, que o uso desse protetor ele pode tanto eliminar o ruído por completo, ou ele pode amenizar ali os danos que esse ruído pode causar. A outra medida seria as medidas médicas. Então, nesse caso, as pessoas precisariam passar por exames audiométricos periódicos e, se necessário, o afastamento do local de trabalho. E uma outra medida seria o revezamento para que a mesma pessoa não ficasse muito tempo exposta. A outra medida seriam as medidas educacionais. Então, diz respeito aí ao quê? A orientação para o uso correto do EPI e campanha de conscientização. E uma outra medida seriam as medidas administrativas, né? Ou seja, tornar o uso dos EPIs obrigatórios. E aí, nesse caso, o que o contratante ele teria que fazer? Ele teria que fazer um controle do uso desses EPIs, porque a pessoa ela sabe que ela tem que fazer o uso do EPI. Ela sabe que vai trazer um prejuízo para a saúde dela, dependendo ali da exposição, ela vai estar tendo ali algum tipo de risco. Então, a pessoa ela tem que ter essa consciência que ela precisa usar o EPI, mas nada impede que o contratante ele faça ali um controle, justamente para... Por quê? Porque é algo que vai prejudicar o funcionário e que pode trazer problemas mais tarde para a empresa. E lembrando que biossegurança é o quê? É responsabilidade compartilhada. Então, não diz respeito apenas ao contratado ou contratante. Ambos têm ali o mesmo nível de responsabilidade. E aí, um outro tipo de risco muito comum aí são as vibrações. Então, assim como o uso das máquinas e dos equipamentos vão gerar os ruídos, também é muito comum que essas máquinas elas produzam vibrações que também vão trazer danos aí para a saúde do trabalhador. Essas vibrações elas podem ser localizadas, que são aquelas que vão afetar apenas algumas partes do corpo, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Elas podem ser aí consequências que, no caso, aí estariam ocasionando alterações neurovasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços, levando a alguns quadros também de osteoporose. E também essas vibrações elas podem ser generalizadas, ou seja, aquelas que vão ocorrer ali afetando o corpo todo. Então, as lesões ocorrem com os operadores, geralmente que movimentam ali grandes máquinas, como quem? Os motoristas de caminhões, os ônibus e tratores. Então, as pessoas que trabalham aí como motoristas desses veículos considerados aí grandes, né, caminhões, ônibus e tratores, geralmente eles sofrem aí com as vibrações e essas vibrações elas tendem a afetar o corpo inteiro. E aí, como medida para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é necessário o quê? O que a gente pode fazer? Que o trabalhador ele passe menos tempo exposto. Então, nesse caso, é aconselhável fazer um revezamento.
Um outro tipo de risco é aí diz respeito às radiações. Então, o que são as radiações? São formas de energia que se transmitem por ondas eletromagnéticas. E aí, o que acontece? Quando o nosso organismo ele absorve as radiações, podem surgir algumas lesões, tá? E no que diz respeito aí à classificação das radiações, elas podem ser ionizantes, que são aquelas que os operadores de raio-x e radioterapia eles estão expostos. E uma observação em relação a esse tipo de radiação é que as consequências desse tipo, elas podem afetar diretamente a pessoa ali que estiver realizando a atividade, no caso ali o operador ou técnico de raio-x ou de radioterapia, então pode afetar essa pessoa diretamente, pode afetar ali, se manifestar nessa pessoa depois de algum tempo, mas um fator que é extremamente importante, que deve ser ressaltado, é que esse tipo de radiação traz consequências até para os descendentes dessas pessoas. Então, ele não vai ser o único afetado. Pode ser que os descendentes também eles sofram aí com as consequências. E aí, um outro tipo de classificação das radiações são as radiações não ionizantes, que são o quê? São as radiações ali, a infravermelha, proveniente de operações em fornos, radiação ultravioleta, como gerada por operação em solda elétrica, ou ainda raio laser, micro-ondas e etc. E aí, o que vai acontecer? Né? Nesse caso aqui, desse tipo de radiação, as consequências que podem surgir, elas se referem a quê? Se referem a alguns incômodos visuais. Coloquei as imagens aqui para lembrar disso. Então, o resultado da exposição desse tipo de radiação pode gerar aí uma conjuntivite, catarata e pode ocasionar também algumas lesões na pele, como o caso aí da imagem, que são queimaduras, tá bom? E aí, olha só, dentre as medidas de controle das ações de radiações para o trabalhador, a gente tem aí essas medidas que servem aí para controlar as ações nocivas das radiações. Medidas de proteção coletiva, então diz respeito ao quê? Ao isolamento da fonte de radiação. Então, o exemplo eu coloquei aqui para não esquecer também, conforme está mostrando aí na imagem, seria o uso aqui, olha, desse biombo protetor para operação em solda, tá bom? E uma outra medida seria o enclausuramento da fonte de radiação. O exemplo também eu coloquei aqui para vocês, são os pisos e as paredes desses locais onde se tira ali o raio-x, essas paredes e o piso eles são revestidos por chumbo, tá bom? Então, é uma medida aí de proteção coletiva. A outra medida diz respeito ao quê? A medida de proteção individual. Então, se refere ao uso dos EPIs. Lembrando que os EPIs eles têm que estar adequados aí a cada tipo de situação. Então, nesse caso aqui, né, para o soldador, ele vai usar uma luva especial, que é aquele que a gente chama de mangote de raspa para soldador. E aí ele vai precisar também de quê? Vai precisar de óculos, vai precisar de calçados apropriados e, dependendo sempre da atividade, você vai adotar ali os seus EPIs necessários. A outra medida seria a medida administrativa, então um exemplo de uma medida responsabilidade compartilhada novamente, né? Seria ali o técnico do raio-x, ele ter um dosímetro de bolso. Uma outra medida, medida médica, que são o quê? Todas as vezes que a gente fala nas medidas médicas, a gente sempre vai lembrar ali dos exames periódicos. Então, qualquer que seja a sua atividade ocupacional, é necessário que você tire um momento para você fazer um check-up, para você fazer ali alguns exames que possam mostrar ali o que você pode, de repente, ter ali como sequela ou provavelmente algo que possa ocorrer, agravando ali a situação e no futuro
lhe deixar ali algum tipo de problema. Então, é importante fazer esse acompanhamento, porque quanto mais cedo você descobre, mais cedo você tem ali uma solução, você tem mais opções ali de tratamento e tem como sair dessa situação e voltar ali a ser uma pessoa totalmente saudável. Um outro tipo de risco físico que a gente tem aí são as temperaturas extremas. Então, nesse caso, as temperaturas altas, né? Aquela temperatura que está muito quente ali, aquele calor, pode causar o quê? Desidratação, erupção da pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios e insolação. E aí eu coloquei como exemplo dos ambientes aí que geralmente a gente trabalha, algumas máquinas que são bastante utilizadas. Essas máquinas elas alcançam altas temperaturas, elas podem ocasionar queimaduras gravíssimas, tá bom? Além do mais, são máquinas aí, olha, principalmente essa daqui é uma autoclave. Lembra que eu comentei com vocês que a autoclave ela é uma máquina como se fosse uma panela de pressão gigante. Então, a pressão aqui dentro é muito alta, a temperatura são temperaturas extremas. Por quê? Porque todo material que você for utilizar no laboratório, no hospital, na clínica, vai precisar passar por um processo de esterilização. E esse processo ele vai ser realizado aonde? Ele vai ser realizado nessa máquina. Então, além de você estar exposto, quando você manuseia uma máquina dessa, além de você se expor a um risco físico, você também vai estar exposto ao risco biológico, por conta ali de alguns procedimentos que precisam ser realizados. Então, sempre que você vai usar o material, ele passa por esterilização. E depois do uso, ele também passa novamente por um processo ali de esterilização. Alguns materiais eles podem ser descartados diretamente no ambiente e outros eles vão precisar passar pela autoclave para que todos esses micro-organismos causadores de doenças eles sejam eliminados antes de serem lançados no meio ambiente. Então, aqui a gente tem uma autoclave e aqui a gente tem uma estufa. Por quê? Quando é um material que ainda vai ser para uso e ele sai esterilizado dessa máquina, ele vai sair molhado. E aí ele vai precisar ser colocado onde? Na estufa. A estufa ela vai fazer a secagem desse material, olha, os materiais aqui todos devidamente embalados. Quando a gente coloca para esterilizar, a gente embala dessa forma, coloca um saco plástico e aí que a gente coloca aqui dentro. Quando a gente retira da máquina, a gente tira o saco plástico e coloca aqui apenas ele embrulhadinho no papel, conforme vocês estão vendo. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa, quando ela vai abrir a estufa, ela quer abrir de uma vez, só que não deve ser feito dessa forma. Tem que baixar a temperatura, dá um tempinho, depois abre a porta só um pouquinho, deixa sair um pouquinho do calor e depois é que abre. Na hora de retirar esse material, tem que ter cuidado para não encostar nessa parte aqui, olha, da porta. Por quê? Porque toda ela é revestida aí de alumínio, de metal. Então, precisa ter cuidado para que você não sofra aí nenhum tipo de queimadura. E aí, olha só, as baixas temperaturas, então, geralmente a gente se preocupa muito com o calor, mas a gente tem que ficar atento que as baixas temperaturas elas também podem provocar alguns danos, como, por exemplo, feridas, rachaduras e necrose na pele, enregelamento, que é ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para acidentes, predisposição para doenças das vias respiratórias. E aí eu gostaria de falar, né, justamente em relação aos ambientes ocupacionais aí voltados para a área da saúde. Geralmente, os hospitais vão ter ali uma temperatura muito baixa, né? Mas é uma temperatura suportável. E essa temperatura ela tem que se manter dessa forma justamente para quê? Para evitar a proliferação de micro-organismos, como principalmente ali as bactérias, tá bom? Então, é necessário aí deixar a temperatura geralmente como ela é. Mas aqui a gente se refere principalmente a algumas situações aí que você vai precisar trabalhar em salas com temperatura muito baixa e que você fica ali exposto durante muito tempo. Então, tem um exemplo, né, bem simples, as salas de vacinação.
geralmente a temperatura lá ela vai ser uma sala mais fria. Não aquele frio extremo, mas ela vai ser mais fria. Então, aquelas pessoas que elas já têm aí, já sofrem com algum tipo de doença respiratória, elas vão sentir mais ainda. Justamente por quê? Porque o frio ele vai causar aí esse desconforto. Então, quem tem rinite, quem tem sinusite, geralmente vai sentir aí um pouquinho mais o incômodo, e aí, novamente, eu volto para a situação de que é preciso fazer o quê? O uso dos EPIs necessários de acordo com a necessidade. E aí, como medidas de controle às ações nocivas das temperaturas extremas, a gente tem aí a proteção coletiva, ventilação local exaustora com a função de retirar o calor e gases do ambiente e isolamentos da fonte de calor e frio. E aqui eu coloquei um exemplo aí de uma ventilação local exaustora. E aí uma outra medida seria proteção individual, que foi o que eu já até comentei aí com vocês, que é o fornecimento dos equipamentos de proteção individual de acordo com a necessidade. E aí o nosso quinto risco físico, as pressões anormais. Então, existem várias atividades que vão sujeitar os trabalhadores às pressões ambientais que podem estar acima ou abaixo das pressões normais, ou seja, aquela pressão diferente da pressão atmosférica que a gente está normalmente exposto, que é a pressão que a gente está habituado. E aí, no caso, né, as pressões, as atividades que vão expor ali esse trabalhador a baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. Aqui no Brasil, esse tipo de atividade aí que expõe a essas baixas pressões, elas são raras, tá? E aí um outro tipo seriam as altas pressões, que são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Então, são aquelas que o trabalhador ele vai realizar atividades como, por exemplo, em tubulações de ar comprimido, em máquinas de perfuração, e um outro exemplo que a gente tem são os mergulhadores. E um outro exemplo também são aquelas pessoas que trabalham ali diretamente com a construção de pontes e de barragens. E, como consequência desse tipo de exposição, pode ocorrer a ruptura do tímpano. E isso aí vai ocorrer quando? Né? Ali no caso que essa pressão ela for muito alta. Então, no caso, as atividades ocupacionais que envolvem as mudanças de pressão, elas são atividades consideradas de alto risco e ela vai exigir uma legislação específica, que no caso é NR15, que ela vai precisar ser obedecida. E aí a gente tem o nosso último tipo de risco, que é a umidade. Então, no que se refere aí à umidade, as atividades que elas são realizadas nos locais que têm a presença de uma umidade excessiva, quer seja um local que está alagado, encharcado e etc., vai causar danos à saúde também. Então, por conta disso, as atividades que são realizadas em ambientes que se encontram dessa forma, elas são consideradas situações insalubres, tá? E aí precisa ter uma atenção especial para que sejam adotadas ali algumas medidas de controle. E como consequência da exposição à umidade, pode surgir ali, para quem ainda não tem, algum tipo de problema e algum tipo de doença respiratória. Então, outra coisa que pode ocorrer, o ambiente está muito úmido, pode ocorrer do trabalhador cair nesse local, podem acontecer algumas doenças de pele também. Então, existem várias situações aí que podem surgir como consequências da pessoa que está ali desenvolvendo uma atividade, está exposta à umidade durante muito tempo. E aí a gente tem as medidas de controle da exposição do trabalhador à umidade. Então, a gente tem a medida de proteção coletiva, que se refere às modificações no processo do trabalho, implantação de estrados de madeira e ralo para escoamento, e as medidas de proteção individual, que seria novamente aí
os EPIs. Como é para a umidade, entrariam aí alguns equipamentos como as luvas de borracha, as botas e um avental apropriado. Então, vocês percebem, analisando aí todos os tipos de risco, e lembrando da definição que eu dei para vocês, que biossegurança é responsabilidade compartilhada. Então, todas as vezes eu falo para vocês qual é o risco, eu digo para vocês quais são as consequências que esse risco ele pode nos oferecer, e eu digo para vocês em seguida que a gente tem como evitar isso, é só a gente adotar as medidas de proteção coletiva e individual. Então, se é coletivo e é individual, é responsabilidade compartilhada. Então, eu estou exposto, mas eu tenho como evitar. E aí, dentre todas essas fontes que a gente estudou aqui, que são aí considerados agentes de riscos físicos, a gente pode citar o calor, o ruído e as radiações ionizantes como as principais fontes de riscos físicos nos ambientes hospitalares. Então, para os profissionais da área da saúde, os riscos que eles vão estar mais expostos, não que a gente possa eliminar os demais, vai depender da atividade que cada um vai desempenhar, mas a gente pode aí destacar esses 3 riscos. Então, aí o calor, o ruído e as radiações ionizantes. Então, tem que existir uma preocupação justamente para proteger os trabalhadores dos agentes biológicos, mas a gente jamais pode esquecer dos riscos físicos, porque eles também oferecem perigo para a gente. Eles também são uma ameaça para a nossa saúde. E aí o calor ele vai estar presente ali na forma das altas temperaturas, como eu mostrei ali para vocês, a máquina, a autoclave, que vai servir ali para fazer o processo de esterilização. Então, esse tipo de máquina, ela vai ser ali usada nos processos de limpeza, desinfecção e esterilização. E aí, um outro exemplo que a gente pode citar, né, que o profissional também fica exposto ali, é que esse calor ele também pode estar presente nas incubadoras e nos berços aquecidos, no sistema de cicatrização a laser e também outros equipamentos terapêuticos. Uma observação também que a gente pode fazer para os profissionais aí da área de nutrição é que eles vão estar expostos ali diariamente, né, no preparo ali das refeições e de algumas soluções específicas que vão precisar ser administradas aos pacientes. Então, precisa estar atento ao ambiente, se esse ambiente que vocês estão trabalhando ele obedece ali a todos os critérios, se são cumpridas todas as normas, justamente para que não sofram aí com as consequências futuramente. E aí os ruídos, né, como a nossa segunda opção aí, que eu falei para vocês sendo aí uma das principais fontes de riscos no ambiente hospitalar. Algumas máquinas, como a gente viu, elas podem causar lesões auditivas, essas lesões elas podem surgir a curto, médio e longo prazo. E conforme a gente viu também, né, a questão das radiações ionizantes. Então, a exposição contínua à radiação, conforme a gente viu, vai trazer aí sequelas que podem surgir diretamente no profissional e pode surgir também nos seus descendentes. Por quê? Porque a radiação, gente, ela causa algumas alterações celulares. Então, se essas células elas são alteradas, logo o funcionamento de alguns órgãos também vão ser prejudicados. E aí a pessoa que ela fica muito exposta pode até futuramente desenvolver um câncer. Então, é importante verificar se você está usando os equipamentos de proteção individual necessários, de acordo com a necessidade, e se o ambiente ele tem outras medidas ali de proteção coletiva, justamente por quê? Porque são situações que oferecem aí algum tipo de perigo. Então, imagina só você passar ali anos como técnico de raio-x ou precisando ali fazer alguma atividade na qual você fique muito exposto e você não adotar ali as medidas necessárias. Às vezes parece bobagem, mas as consequências em algum momento elas podem surgir.
Então, professora, não quero mais fazer nada disso, não quero mais trabalhar na área da saúde. Lembra que eu falei para vocês, vocês não quebram copo e prato todo dia em casa. Então, por que vocês não fazem isso todo dia em casa? Porque a atenção de vocês está voltada para a atividade que vocês estão exercendo, para a atividade que vocês estão executando. Então, a atuação profissional de vocês, ela requer essa atenção especial também. E aí, uma coisa, gente, quando quem trabalha aí com a presença desse tipo de risco, aí a radiação, também vai ser considerado uma situação de insalubridade, tá bom? E aí, só para a gente fechar, eu coloquei aí várias imagens para ir lembrando. O outro ponto que eu falei para vocês que é importante e que merece a nossa atenção é em relação à manipulação ali das máquinas, a manipulação dos equipamentos, porque você às vezes está com medo de um determinado tipo de risco, você acha ali, eu estou com medo de me queimar. Você acha ali, eu olho para a autoclave e eu penso que a única coisa que ela vai me trazer é uma queimadura. Mas lembrando que ali são manipulados materiais ali biológicos, são manipulados amostras biológicas. Então, é necessário você ter a sua proteção individual, usar os EPIs, e também é necessário você passar por um treinamento com todas as orientações para que você possa fazer o uso correto dos equipamentos. Por quê? Qualquer manuseio que você possa fazer de forma errada, o principal afetado vai ser você e o paciente. Então, às vezes você chega ali no setor, deixa eu descobrir como é que usa isso aqui. Não é descobrir como é que usa isso aqui, não. Você tem que passar por uma capacitação adequada, de acordo com a necessidade, para que você possa fazer ali o uso correto de todos os equipamentos para diminuir ou eliminar os riscos inerentes, tá certo? Então, olha só, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente abordou aí os riscos físicos, ainda não finalizamos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, se não, me procura lá no chat, tá bom? Que eu vou estar atendendo.